Show. Meus amigos queridos, muito boa noite aí para todos. É um prazer revê-los. Como vocês viram, está meio enrolado ali com o computador, mas agora já estou olhando nos olhos. Muito boa noite aí para todos. Bom encontrá-los, é sempre uma alegria, ainda mais que eu não vim no sábado passado. Então eu passo 15 dias sem ver vocês, fico com saudade. Aí quando eu olho assim, parece que a gente passou anos distante, né? Mas eu acho que isso é que faz a nossa família de Olinda Amorim, né? Exatamente essa sensação de querer estar junto com os amigos, né? Muito bom. Trouxe eu peguei aqui um livro de página, Ceifa de Luz, né? Que o Antônio escolheu. Vamos escolher então uma página ao acaso. Se chama A Perda Irremediável. Então vamos nos preparar com essa página, fazer a nossa oração inicial e passar a palavra para o nosso querido amigo Breno, que já está ali, né, o homem que não sente frio, né? Vocês olham assim, né? Alguém aqui está sem frio, aí você olha e você já acha o Breno. Então ninguém tem dúvidas quem é o Breno ali, ó. Amigos, vamos nós então. Muito boa noite. A perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, em Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre, a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto, e por vezes numerosas, o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida de esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma à riqueza divina, esparça em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomarás conta a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Que coisa linda. Então vamos, como sempre, aproveitar o nosso tempo que Deus nos dá nesse momento. Ó querido Pai Celestial, aqui chegamos, à Tua porta mais uma vez, buscando nos frio que nos rodeia, o Teu abraço amoroso de Pai presente. Por isso te rogamos, querido Pai, abençoa-nos na proposta de estar contigo, na proposta de ouvir as Tuas palavras que Tu hoje colocas na boca do nosso querido amigo Breno, que ele possa ser intuído por Ti,
trazendo aos nossos corações os ensinamentos que precisamos para seguir adiante nossa estrada, com mais alegria no rosto, sorrisos e caminhada constante, na certeza de que tudo na vida é aprendizado e passará. Que tu possas nos dar ouvidos de ouvir na noite de hoje. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Querido amigo, é contigo. Boa noite a todos. Foi só o teste, ainda bem. Agora vai. É que o pessoal não ouviu direito. Boa noite a todos. Olha que maravilha. Queridos, mais uma vez é um prazer imenso participar dessas reuniões na Casa de Cultura Espírita de Olinda Amorim, que abre as suas portas com tanto carinho nessas noites de sábado, para que nós aqui possamos nos reunir e dar sequência a esse projeto muito especial que nós temos para essa jornada encarnatória, que é o projeto de alcançarmos pelo menos um caminho que nos leve à felicidade. Quando nós decidimos estar aqui reunidos nessas noites, nós não estamos aqui por um compromisso religioso, mais um compromisso vazio. Nós não estamos mais aqui simplesmente para dar uma satisfação a Deus, para estarmos de bem com Jesus, ou mesmo para que nós possamos estar em uma posição de status diante do nosso meio social. Hoje vir a uma casa espírita num sábado à noite, quando nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas interessantes do lado de fora dessa casa, representa muito mais do que isso, representa a busca por felicidade. Pois é isso que a doutrina espírita procura nos oferecer. Quando nós percebemos isso na plenitude e começamos a atuar de forma a fazer dessas palavras mais um lema de vida do que conhecimentos nas estantes empoeiradas das nossas mentes, nós passamos a ter um olhar diferente sobre a vida. E hoje é um prazer vir aqui falar com vocês mais uma vez, que Deus nos abençoe nessas palavras e que no nosso entendimento também nós possamos retirar o melhor daqui para transformarmos tudo isso em atitude no nosso dia a dia. A casa propôs hoje que nós estudássemos o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. É um tema de bastante relevância, bastante importância, porque nós talvez tenhamos uma necessidade intensa de redefinir um pouco a nossa relação com Deus. E a gente vai tentar, ao longo dessa nossa conversa, entender um pouco o porquê dessa tentativa de redefinição de relações com Deus. Eu chego aqui nessa casa, eu olho para vocês e eu vejo que aqui nós temos realmente uma diferença. Eu tenho tido a oportunidade de estar fazendo esse trabalho de divulgação do Evangelho em diversas casas ao longo da cidade do Rio de Janeiro, ao redor da cidade, e é aquela coisa que eu sempre falo, né? Graças a Deus, não sei ou não, mas são muitos os dirigentes que têm a irresponsabilidade de me convidar, então eu acabo vindo, né? Então, nessas oportunidades que me dão, tem sido recorrente um discurso. O discurso da dificuldade pela qual as casas espíritas em geral estão passando, depois desse momento pandemia que nós tivemos, em que precisamos estar fechados durante muito tempo, para nos preservarmos e para preservarmos a saúde dos nossos irmãos. E agora que nós podemos reabrir, que nós podemos ter esse contato muito gostoso, mais uma vez presencialmente, na grande maioria das casas, o que nós vemos é uma redução drástica na frequência das pessoas. Então eu vejo casas onde eu ia antes da pandemia, não importa o horário, mas eu vejo casas com 30% dos frequentadores, 40%, no máximo 50% dos frequentadores de antes da pandemia. E muitas vezes, quando eu chego um pouquinho mais cedo, ou saio um pouquinho mais tarde depois da reunião, eu paro para entender um pouco, ou tentar entender um pouco esse movimento com os próprios dirigentes das casas, aquelas pessoas que estão à frente das reuniões. E o que tem me sido dito é de bastante relevância até para os nossos estudos. Há muitas pessoas que me dizem que
Durante a pandemia, houve uma série de desencarnes. A gente sabe disso, a gente acompanhou isso nos meios de comunicação. E depois desse momento pandemia, muitas pessoas que frequentavam as casas espíritas anteriormente passaram a não mais ir, porque durante o período acabaram perdendo entes muito queridos, acabaram perdendo familiares, pessoas muito próximas, e isso acabou lhe gerando um sofrimento muito grande e uma sensação de que, como se nada estivesse adiantando, a frequência a uma casa espírita, porque no momento em que foi necessário, a proteção divina não lhe foi concedida. É um argumento recorrente, a gente escuta isso de muitas pessoas e que estão nos contando isso porque ouvem muitas vezes daqueles frequentadores anteriores que já não mais se dedicam ou dedicam uma parte do seu tempo a ir às casas espíritas. Tem um outro ponto também interessante, que é o seguinte: durante esse período em que as casas estiveram fechadas, nós praticamente tivemos a oportunidade de ter toda a assistência espiritual em nossas casas. E as próprias casas espíritas eram as primeiras a preconizar isso. Muita gente dizia, né, e nós falávamos isso também nas lives das quais participávamos, que nós não estávamos em condições de receber as pessoas em nossas casas, porém, nós, através do espaço virtual que a tecnologia nos ofertava, levávamos as casas espíritas, eram como se fossem as extensões das casas espíritas até as residências de cada um dos frequentadores. Com o fim desse processo, as pessoas passaram a pensar o seguinte: bom, durante a pandemia, eu tive a facilidade de ter a minha casa à minha disposição, eu estar em minha casa, e eu simplesmente precisara ligar um botão, fazer uma conexão com a internet, entrar num site e assistir um estudo. O mesmo estudo que eu vou assistir na casa em que eu frequento. Então, para que eu vou me deslocar? A vida já é tão corrida, minha família, eu já tenho pouco tempo para eles, então o tempo de deslocamento até a casa, aí chega lá, ainda tem que conversar, depois ainda tem o passe e tal. Ah, não, aqui eu já estou em casa, eu já assisto a reunião aqui mesmo, eu recebo o conhecimento da reunião e, em muitos casos, eu posso até não precisar entrar na página da minha casa espírita para ver um Breno falando. Eu posso ver um Raul Teixeira, eu posso ver um Haroldo Dutra, eu posso ver um Divaldo Pereira Franco. Ou seja, eu vou assistir o mesmo tema, é só procurar, eu vou assistir o mesmo tema com uma qualidade de estudo muito maior. Então, eu não preciso mais ir à casa espírita para receber o conhecimento. Eu recebo o conhecimento na minha casa, no conforto do meu lar. Uma outra coisa que nós falávamos muito durante a pandemia era em relação ao passe. Qual era, muitas vezes, a visão dos espíritas antes da pandemia? Toda semana eu vou até a minha casa espírita, eu recebo o passe e eu estou me revigorando para as lutas da semana. Eu estou me reenergizando, recarregando minhas baterias para que eu possa, então, voltar à minha casa, à minha família, ao meu ambiente de trabalho, enfim, às minhas lutas diárias. E nós falávamos, olha, a gente não está em condição de receber as pessoas nesse momento para o passe, não estamos tendo a possibilidade de estarmos em contato, precisamos do distanciamento, mas os espíritos não deixarão ninguém desassistido. Os espíritos estarão conosco em nossas casas, sim, dedicando a nós os fluidos refazedores que vêm de mais alto, eles serão transmitidos a nós através da irradiação, que já era um processo conhecido nosso, né? Porque as casas espíritas também tinham reuniões de irradiação, que eram muitas vezes chamadas de tratamento à distância, irradiação, dependendo da casa tinha uma nomenclatura. Então nós passamos a perceber que nós também poderíamos receber o bem da irradiação, dos fluidos, em nossa casa, no conforto do nosso lar, sem precisar do deslocamento, nos expor às questões de segurança das cidades e etc. Nós também tínhamos os estudos nas casas espíritas, e ainda temos. Mas quando veio a pandemia, nós passamos a receber ofertas de salas virtuais, fossem nas nossas próprias casas espíritas ou em outras, que abriam a possibilidade de nós fazermos cursos como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e tantas outras obras que viessem a nos interessar. Estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo avançado da doutrina espírita e tal.
Então nós acabamos também entendendo que aquele conhecimento que eu tinha que ir buscar na casa espírita, agora eu tinha a possibilidade de receber na minha casa. Então, para muitos, ficou aquela ideia depois da reabertura do centro espírita, aquela ideia do, eu estou tão cansado do trabalho. Eu ainda vou na casa espírita. Não, tem tudo aqui, é só ligar o computador. Hoje eu trabalhei de casa mesmo, agora eu vou ter que botar uma roupa, tomar um banho, sair. Não. Não, eu vou ficar, eu vou fazer tudo aqui de casa. Ficou para nós, para muitos espíritas, eu estou falando dos espíritas, isso também é uma reclamação em outras correntes religiosas. Eu tenho tido contato com alguns companheiros de outras correntes religiosas, né? E alguns têm tido realmente umas reações até curiosas, né? Caricatas, em relação a essa falta de frequência depois da pandemia. Mas eu preciso falar mais do meio em que eu mais convivo, que é o meio espírita, né? Então eu vou me limitar aqui às casas espíritas. E muitos de nós espíritas, passamos a ter essa ideia de que nós não precisaríamos mais ir ao centro espírita e nós poderíamos receber o ensinamento dado pela reunião pública, nós poderíamos receber a compensação fluídica do desgaste do dia a dia através das irradiações, dos tratamentos à distância e etc. Nós poderíamos receber o conhecimento dos estudos também através de salas virtuais nas quais nós nos juntássemos, né? E pronto, nós estaríamos continuando a nossa prática espírita. Mas reparem que, por isso até que, pelo que eu vou falar agora, é que eu acho que é muito importante uma redefinição da nossa relação com Deus, porque reparem que nas atividades que eu mencionei aqui, que fizeram com que as pessoas deixassem de ir à casa espírita, o verbo usado foi um só, o verbo receber. Eu recebo o conhecimento das reuniões públicas, eu recebo o passe através da irradiação, eu recebo o conhecimento dos estudos através das salas virtuais, eu recebo. Mas talvez a gente tenha não aprendido muito bem, ou a gente tenha esquecido que talvez a principal função da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus em nossas vidas é nos ensinar a doar de nós mesmos. E isso é muito mais difícil nós conseguirmos fazer da nossa casa. A gente até consegue abrir um aplicativo de banco no telefone celular, fazer um Pix e contribuir financeiramente com a nossa casa. A gente até consegue fazer a doação de alguns quilos de alimentos, a gente pode pedir para comprar e entregar na casa espírita que a gente frequenta, para que o trabalho social possa dar continuidade. Nós podemos fazer isso, mas nós estamos falando daquela doação que é exclusivamente material, a caridade material. Em um dos nossos próprios livros de estudo básicos da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que a caridade material é importante, mas que a caridade moral é muito mais importante do que a própria caridade material. E nesse caso, nós não teríamos tantas oportunidades de fazer a caridade moral, de fazer essa caridade diretamente ao nosso irmão que está necessitado, dentro das nossas casas. Então eu fico feliz quando eu venho a uma casa diferenciada como essa, por exemplo, e vejo tanta gente, né, praticamente o mesmo número de pessoas que havia, pelo menos é uma impressão que eu tenho, antes da pandemia, né? Primeiramente, parabéns à diretoria da casa que fez esse trabalho, né? E segundo, parabéns a todos vocês que estão aqui, porque parecem estar realmente num caminho de entenderem o que é a proposta da doutrina espírita e, mais do que a própria doutrina, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Porque quando nós estamos dentro de uma casa espírita, nós podemos nos olhar, nós podemos perceber um ao outro, nós podemos observar alguém que se encontra num momento de um pouquinho de mais tristeza e, num canto, de repente, chamar essa pessoa e perguntar: está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso é o mote da doutrina espírita. Isso é a grande proposta de Jesus. Que nós nos amemos uns aos outros, não que nós nos encastelemos em nossos lares somente recebendo tudo aquilo que o universo tem a nos dar. Essa também é uma posição ainda que marca esse egoísmo que nos caracteriza, segundo a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que diz que um dos dois grandes obstáculos para o nosso progresso são o orgulho e o egoísmo. Então a gente vê um pouco do egoísmo também marcado
no momento em que nós abrimos mão de frequentarmos, eu estou falando de novo das casas espíritas porque é o meio no qual eu vivo, mas de frequentarmos os ambientes onde nós estudamos Jesus, estudamos Evangelho, estudamos a moral divina, para simplesmente nos colocarmos na posição de recebedores. Então, não tem uma outra possibilidade tão eficiente como esse contato olho a olho, como esse contato físico, essa presença num ambiente de paz e amor, onde a espiritualidade trabalha para que abra nossos corações e mentes, para que nós possamos nos abraçar. Eu estava aqui observando, né? Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, eu estava observando vocês aqui, né? E eu vejo quantos abraços carinhosos eu vi as pessoas se dando aqui, quantas bem-vindas calorosas eu vi as pessoas dando aqui, né? Ou seja, isso no ambiente virtual a gente não consegue. Então, nesse momento, a gente está, de uma certa forma, praticando o ajuda-te para que o céu nos ajude. A gente está se colocando na posição de sairmos de uma zona de conforto chamada lar, para que nós, mesmo com o tempo que vocês dizem que está frio aí fora, mesmo com esse tempo, vocês se dirigirem a uma casa... Que foi, gente? Eu, hein? Saio do Rio de Janeiro para cá para o pessoal ficar rindo de mim. Mas, enfim, mesmo com esse tempo que vocês dizem que está frio aí fora, vocês saírem, virem até aqui e se dispuserem a receber, e se disporem, melhor dizendo, a receber essas vibrações e a doar de vocês mesmos, é muito bom ver isso. Então, a gente começa a entender que a gente está aplicando um pouquinho do que a gente aprendeu antes da pandemia. A gente está vendo que a prova chamada pandemia talvez não tenha nos vencido. E eu quero voltar um pouquinho a um ponto que eu já mencionei aqui hoje, que são aqueles casos em que pessoas perderam entes muito queridos e acabaram se decepcionando com a doutrina espírita. No momento em que eu mais precisei da proteção, no momento em que eu mais precisei das orações para aquela pessoa se recuperar e voltar ao meu convívio, ela não está mais comigo e isso então fez com que eu me desiludisse, eu não vou mais à casa espírita. Aí a nossa relação com Deus passa a ser, de novo, essa relação do só recebo de Deus. E o ajuda-te que o céu te ajudará é exatamente contrário a isso. É exatamente a mostra de como nós precisamos fazer uma parte ainda muito grande no processo para que nós possamos receber a ajuda divina. Porque nós, normalmente, nos colocamos diante de Deus numa posição de recebedores, não numa posição daquele que oferta alguma coisa. Normalmente, até nós pensamos assim, mas eu não tenho nada para ofertar para Deus e tal. Mas esquecemos que, como filhos de Deus, nós possuímos também essa centelha divina, essa chama que Ele plantou em nós e que faz com que nós sejamos criaturas a caminho da divindade, a caminho de sermos crísticos em algum momento, ainda que isso venha a demorar milhões de anos. Mas nós já somos essa chama, nós já somos esses seres em caminhada e que podem sim fazer alguma coisa por alguém. Nós estamos sendo preparados para voos mais altos. Se nós queremos realmente a felicidade, nós já entendemos que ela não é em planetas como o planeta Terra, nas condições em que nós vivemos no planeta Terra. Por quê? Ainda que nós estejamos em uma situação relativamente resolvida, né, na questão material, ainda que nós possamos dizer que nós temos uma casa para dormir, que nós temos uma família para abraçar, que nós temos alguns bens que nos dão um certo conforto, ainda que nós estejamos nessa situação, nós convivemos, passamos pelas ruas e vemos diversas pessoas que não têm tudo isso. E não é possível que a gente consiga ter felicidade na plenitude vendo que irmãos nossos não têm o básico, o mínimo. Então, é um planeta que nos oferece uns momentos de alegria limitados e nos oferece um caminho para o encontro da felicidade. Nós parecemos já estar nesse caminho de encontro da felicidade. Só que agora é importante a gente pensar mesmo, mais profundamente, nessa relação que nós temos com o nosso Criador. Nessa relação de só pensar no Criador quando nós estamos em apuros, quando nós estamos prestes a ter um problema. Então nós nos colocamos a rezar, meu Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho um problema nesse momento.
E logo após a solução do problema, muitas vezes nem nos colocamos em posição de agradecer aquela ajuda concedida por Deus. Então, o ajuda-te que o céu te ajudará é justamente essa ideia de que nós temos uma parte muito relevante no processo de construção da nossa felicidade. Eu já falei isso aqui em outras vezes, mas eu gosto sempre de repetir a distorção, muitas vezes, dos conceitos que nós temos. Até mesmo dentro de doutrina espírita, nós ouvimos muito falar sobre a questão de transição planetária, né? Da questão do planeta Terra já estar em um final de uma fase de provas e expiações, se dirigindo a um mundo chamado mundo de regenerações pelos espíritos. Quando nós ouvimos isso, nós ficamos muito felizes. Nós falamos assim, nossa, que bom, está chegando o final da era de provas e expiações e está entrando a era de regeneração. Que bom, porque nós fomos informados pelos espíritos de que a era de regeneração significa que haverá menor quantidade de mal do que existe hoje entre nós, de que haverá um equilíbrio maior entre as coisas boas e as coisas ruins que acontecem no dia a dia. E isso nos faz esperançosos, porque nós estamos muitas vezes cansados de tantas coisas ruins que acontecem. Nós estamos muitas vezes esgotados de ouvir tantas notícias que nós consideramos ruins. Nós estamos até desgastados com pessoas que convivem conosco e que praticam o mal, e muitas vezes esse mal respinga em nós ou nos atinge diretamente. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de que esse processo de transformação do planeta não é algo que acontecerá de fora para dentro. Esse processo de mudança do planeta, muitas vezes nós tratamos como sendo um processo que vai ser feito pelos espíritos superiores. A gente até diz que, graças a Deus, que bom, já temos informações dadas de mais alto de que os espíritos superiores estão reencarnando em diversas partes do mundo para promover a transformação do planeta para a regeneração. E assim eu me coloco numa posição de simplesmente espectador. Eu me coloco na posição de esperar que eles lá façam o trabalho e eu só aproveite o mundo de regeneração. No próprio Livro dos Espíritos, uma vez foi perguntado a esses irmãos do plano maior, como era esse processo de transição planetária? O que um planeta necessitaria para evoluir a um estágio mais avançado? E os espíritos categoricamente disseram o seguinte: quando mais da metade dos seus habitantes estiver apto a sintonizar com essa energia mais evoluída, mais purificada. E isso faz com que nós, então, sejamos parte integrante dessa equação matemática. Se estamos falando de percentagem de habitantes do planeta, 50%, metade dos habitantes do planeta já estiverem aptos a sustentar essa energia menos densa, o planeta se elevará, nós somos parte desses 50%. E aí aquela história de que, se nós fizermos alguma coisinha para mudar a nós mesmos, a pequena mudança que nós promovemos em nós não vai mudar o mundo em nada, eu só vou ser explorado, eu só vou ser atacado, eu só vou ser tido como trouxa aqui na Terra, não vai adiantar de nada. Essa história cai por terra, porque cada melhoria mínima que nós promovamos em nós mesmos será parte integrante dessa equação que fará com que nós, em algum momento, cheguemos à condição de espíritos passíveis de alcançar a regeneração. E quanto maior for o número de espíritos passíveis de alcançar a regeneração, mais perto esse mundo estará. E aí, sim, começará aquele processo de exílio de espíritos que já não sustentam mais a energia mais evoluída do planeta. Aí sim começará aquele processo de última chance para aquelas pessoas que podem ainda se regenerar e tal. Aí sim começa o processo. Por enquanto, a gente está fazendo meio que um processo de terceirização da nossa felicidade. Deixa os espíritos virem aí, né? Os espíritos superiores vão chegar aí, vão fazer a transformação e eu, beleza, estou aqui, tomara que não me vejam, que não me levem daqui. Uma posição mais ou menos como a posição daquele que espera na sua casa somente receber o passe, receber o ensinamento da reunião pública, receber o conhecimento dos cursos espíritas e não está se doando.
não está olhando para o seu irmão, não está vendo que, por exemplo, o trabalho social da casa precisa continuar e que esse trabalho social não continua somente com as doações que nós fazemos. Isso é fundamental. A casa aqui deve estar precisando de alimentos, deve estar precisando de recursos financeiros para tocar os seus projetos adiante. Mas onde está a nossa doação maior para o nosso irmão em Cristo? Esse que nós dizemos que é o nosso irmão em Cristo, esse que nós dizemos que é filho de Deus igual a nós. É essa relação que talvez precise ser modificada para que nós possamos alcançar essa plenitude de felicidade possível neste planeta que nós talvez estejamos buscando há algum tempo. E buscando de diversas maneiras, buscando nas conquistas materiais, buscando nos impondo sobre os nossos irmãos, mostrando que nós somos os maiores e tal, exaltando as nossas próprias qualidades. Talvez isso traga uma alegria passageira ali, mas depois, quando nós nos defrontamos com a nossa própria consciência, nós pensamos, mas não era assim que o homem falava. Não era assim que Jesus agia. Por que será que eu ainda ajo assim? E nós até tentamos cobrir um pouco essa nossa dificuldade, dizendo, não, mas aqui é planeta Terra, é meio de trabalho, ele era Jesus, eu não sou e tal. A gente acaba tentando encobrir um pouco as nossas deficiências, trazendo argumentações como sofismas. O sofisma, aquela historinha, que tenta encobrir uma verdade, ela tenta se fazer boa, mas na verdade ela está encobrindo um grande mal. Esse é um sofisma, E aí, por isso a gente fala que essa relação com Deus precisa ser modificada. Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu costumo sempre lembrar do exemplo muito interessante que nos é dado pela aviação. A aviação nos traz uma lição muito importante, do ajuda-te que o céu te ajudará, que é aquela história do... Está na cabine de um avião, espero que vocês nunca precisem passar por isso, mas eu nunca passei, graças a Deus, mas a gente lê muito sobre segurança de aeronaves e tal, e a gente acaba entendendo aquele procedimento, e até mesmo quando você entra no avião, a aeromoça está lá fazendo aquele monte de gestual, que você não entende muito bem o que ela está fazendo, mas parece um chat de GPT, tivesse um robozinho ali na tua frente falando, ok. E ela está falando lá e tem um momento que ela fala de despressurização na cabine. E aí vem aquela história, olha, se houver despressurização na cabine, máscaras irão cair diante de você, coloque primeiro a máscara em você, para que depois você possa ajudar o seu companheiro. E ela está lá. E aí você olha para aquilo, a princípio, para aquele que já está empolgadão com os ensinamentos de Jesus, está estudando, está começando na doutrina espírita, foi a 2 ou 3 reuniões, ele fala assim, não, isso está errado. Primeiro, agora eu sou espírita, eu estou lá no centro, eu estou aprendendo que eu tenho que ajudar meu irmão, então eu vou botar máscara em mim, nada, eu vou botar no meu irmão, eu vou salvar meu irmão primeiro. Amor ao próximo. Só que, se nós decidirmos fazer isso, é muito provável que nós fiquemos sem ar e nós não consigamos ajudar ninguém com a nossa boa vontade. Ao passo que, quando nós colocamos a máscara e temos o suprimento de oxigênio, nós conseguimos raciocinar e tirar muitas outras pessoas do desespero. O ajudar-se faz com que o céu te ajude a ajudar o teu próximo. Então não é uma atitude egoísta, é uma técnica. E aí, quando a gente olha para esse exemplo e a gente compara aqui com a nossa vida, a gente vê como a gente trabalha muitas vezes com esse conceito da ajuda de uma forma distorcida. O ajudar para a gente, nesse espírito ainda encarnado num planeta de provas e expiações, é um caso sério muitas vezes. Vejamos, quem nunca teve a oportunidade ou de falar a frase... desculpa, antes de falar sobre isso, eu quero relembrar uma coisa que eu disse aqui da outra vez, que eu tenho uma característica mediúnica muito especial, que não está descrita nem no livro dos médiuns. Eu leio pensamento. Então, quando vocês estão pensando aí, balõezinhos aparecem sobre vossas cabeças e eu consigo ler o que vocês estão pensando. Então, não adianta, eu vou ler, só não vou ficar expondo ninguém aqui, tá? Não vou ficar expondo, fulano, você pensou isso assim. Não vou fazer essa grosseria com vocês, mas eu sei o que vocês estão pensando. Mas,
Quem nunca teve a oportunidade de oferecer uma ajuda a uma pessoa e diante de uma negativa ou diante da pessoa fazer alguma coisa diferente daquilo que nós ofertamos, nós dissemos àquela pessoa o seguinte: ah, tá vendo? Você não fez o que eu falei? Agora sofre. Até com certo prazer, né? Porque a gente tem a resposta para tudo, nós temos a solução da vida dos outros, nós sabemos de tudo. E quando nós falamos sobre uma ajuda, nós damos um conselho, praticamente ele deixa de ser um conselho para ser praticamente uma ordem. Não, faça isso porque você vai resolver. E quando a pessoa não faz e a coisa dá errado, você já está lá esperando, lá na arquibancada, esperando para dizer assim: eu falei. E aí eu me lembro de um desenho animado, eu sei que vocês não são dessa época aqui, eu sei que vocês estão bem mais jovens do que eu. Então eu lembro de um desenho animado de duas motoquinhas que conversavam entre si quando eu era pequeno, e quando acontecia alguma coisa errada, uma virava para a outra e falava: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Né? Eu sei que vocês já viram isso no YouTube, eu sei que vocês já viram isso, vocês nunca viram isso ao vivo, mas eu sei que vocês não são dessa época, vocês viram no YouTube e tal. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue recuperar coisa do século passado, né? É uma maravilha. Isso é do século passado, como eu. Mas nós sempre estamos meio que naquela posição da motoquinha menor. Ah, tá vendo errado, você não fez o que eu falei? Desculpa. Agora você quer me ajuda? Agora eu vou ajudar também não. Muitas vezes completamos assim. Ah, agora você quer me ajuda? Já falei para você fazer aquilo. Não fez? E agora? Tá pior do que estava antes, agora você quer que eu ajude? Ah, não. Se vira. É essa relação que nós temos com a ajuda. É a oferta de ajuda orgulhosa. É a oferta de ajuda no sentido de nós nos sobrepormos e até muitas vezes oprimirmos os nossos companheiros que estão necessitados. A ajuda é bela, a ajuda é bonita, quando nós praticamente nos colocamos no mesmo nível das pessoas. Quando praticamente nós fazemos com que aquelas pessoas nos percebam como estando no mesmo nível delas, sem que nós tratemos aquelas pessoas como com qualquer sentido de altivez, com qualquer sentido de estarmos em uma posição superior. A ajuda é completa, ela é plena para nós em termos de produtividade, quando nós conseguimos nos rebaixar àquele nível que a pessoa se encontra de dificuldade e dar-lhe a mão e caminhar junto com ela. Aquela ideia da ajuda é você puxar alguém que está caindo no precipício, muitas vezes você dá um puxão muito forte, quebra o braço da pessoa, desloca o ombro. Muitas vezes você consegue puxar, mas aí quando você puxa, você também vai com ela. É o que nós temos feito, nós estamos indo para o buraco com aquelas pessoas quando oferecemos a ajuda orgulhosa. Quando nós falamos para aquelas pessoas as frases que nós costumamos falar, regozijando-nos da situação ter piorado porque a pessoa não fez o que nós dissemos. E essa é uma coisa que a gente pode pensar. Sempre que a gente for solicitado a ajudar alguém, a gente pode começar a pensar por aí. Como eu posso ajudar essa pessoa sem que ela perceba que ela está sendo ajudada? Eu não tenho que apresentar uma solução para essa pessoa, eu tenho que escutar essa pessoa. Existem teorias, até dentro da psicologia, que dizem que as grandes soluções para os problemas de cada um estão dentro de cada um. Até em casas espíritas, nos cursos de atendimento fraterno, isso é muito falado. Você não está no atendimento fraterno enquanto atendente para dar solução para a vida de ninguém. Não é essa a sua função. Essa é a sua ideia orgulhosa. A ideia de que nós vamos dar solução dentro da doutrina e que vamos fazer aquelas pessoas resolverem os seus problemas é enganosa, é fruto da nossa imaginação ainda orgulhosa. As soluções, muitas delas, estão dentro das próprias pessoas. O que nós precisamos fazer é guiá-las pelo caminho das suas próprias almas para que elas possam encontrar essas soluções. E não serão com questões do tipo, a pessoa chega para falar conosco sobre um problema e na maioria das vezes sai com 2.
Vocês já viram as situações que acontecem? Bom, ainda há pouco, quando eu fiz aquela outra pergunta do... alguém já disse aqui para alguém, tá vendo, não fez o que eu falei, agora a situação piorou. Eu vi uns balõezinhos se levantando até com um certo... né, eu já fiz isso. Eu não vou expor quem foi, mas eu vi. Vocês já viram aquelas outras situações em que a pessoa chega para você e conta um problema e ela fala assim, eu estou com uma dor nas costas hoje. Eu estou dando um exemplo simples, tá? Mas existem problemas muito mais sérios, muito mais graves. Eu estou com uma dor nas costas hoje. Ih, amigo, não liga não, eu estou com uma dor na perna, no braço, nas costas. A pessoa chega com um problema e sai com dois. Porque ela agora tem o problema dela e ela sabe que você também está sofrendo mais do que ela. Então, nós fazemos isso também numa tentativa de esconder um pouco essa nossa ideia de sermos plenos, né? Não, você está com um problema, eu estou com um problema muito maior do que você, mas eu não estou reclamando, eu estou aqui firme e forte. É esse orgulho se manifestando em nós até nas questões mais simples. Não é uma boa ideia quando uma pessoa chega para nos contar um problema e nós dizemos a ela, não liga não, isso não é nada. Isso não é nada. Não sei. Para ela, naquele momento, Para ela, naquele momento, é o problema que ela tem, ou pelo menos acha que tem. Eu estava conversando até com a minha esposa aqui, antes de vir para a reunião, e a gente estava conversando sobre uma amiga nossa que está com um problema sério. Eu vou abrir o problema aqui, porque é uma coisa séria, de repente alguém até pode me ajudar a dar uma solução para ela. Depois vocês podem me procurar ali fora e falar, olha, sabe aquele problema que você falou? Tem uma solução aqui para ela. Pois ela disse para a gente que ela ficou muito triste, porque no último fim de semana, ela recebeu recentemente, né? Não no último fim de semana, o último fim de semana foi a consolidação disso, mas há algum tempo ela recebeu um prêmio no trabalho, que era passar um fim de semana de graça nesse hotel que tem aqui perto, no Le Canton. Alguns de vocês devem conhecer. Então, ela decidiu marcar para o último fim de semana e ela foi com a filha, com o marido, passar esse fim de semana. Aí depois que ela voltou, a gente perguntou para ela, e aí, como é que foi o hotel? Ela falou, detestei. Detestei esse fim de semana. Eu falei, é mesmo? Mas, nossa, eu conheço tanta gente que já foi para lá e adorou. Ela falou, eu olho para aquele quadro de atividades com as crianças, eu fico num estresse. Toda hora tem uma atividade, toda hora tem uma coisa. Odiei aquilo. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, que problema, gente, nossa. E, claro, né, dentro dessa postura que a gente está tentando assumir de procurar ajudar as pessoas, a gente conversa com ela, mas era só talvez não ter feito as atividades. Mas aquilo me dá nervoso, né? Mas para ela, aquele é o problema do momento. A gente tem que respeitar. Para nós parece uma coisa meio absurda. Como é que você passa um fim de semana de graça no Hotel Le Canton e você reclama? Tá? Mas também pode estar ligado a essa nossa forma de não saber receber as coisas. É claro que eu vou agora fazer uma ponte para um outro ponto, que é o seguinte. E aí eu quero voltar àquele assunto lá das pessoas que desencarnaram na pandemia. Nós achamos que aquilo que nós precisamos receber é o que nós temos em mente como sendo o melhor para nós. O melhor para nós teria sido que aquela pessoa, ente querido nosso, aquela pessoa da nossa família muito querida, tivesse ficado encarnada aqui. De novo, é classificado pelos espíritos superiores como uma atitude que é marcada por esse orgulho que está em nós. E é normal isso, gente. Nós somos espíritos em provas e expiações. Não é vergonha nenhuma isso. É normal. Mas nós queremos que aquela pessoa fique conosco, que a presença daquela pessoa seja para nós, que nós desfrutemos daquele amor daquela pessoa e que também possamos doar o nosso amor para aquela pessoa em corpo físico. Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar que aquela pessoa pode ter tido um planejamento encarnatório no qual fosse melhor para ela estar espiando alguma situação do passado através do desencarne vitimado, ou vítima do vírus. A gente não tem ideia do que é uma programação reencarnatória, nem quando é com a nossa,
muito menos do que é a programação reencarnatória dos nossos irmãos de jornada. Então, nós damos assim, opiniões absolutamente no escuro sobre as coisas. Porque, para nós, o melhor, o que nós queremos que Deus faça, é isso mesmo. A gente quer que Deus faça isso. Deus não faz, então eu não tenho mais por que ficar me relacionando com Deus, indo em casa espírita, em casa religiosa, rezando para Deus. Deus não me atende. A gente vai no ponto, esse tema ajuda-te que o céu te ajudará, está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item número 1. Eu estou falando essa referência agora, porque eu tenho absoluta convicção que vocês vão chegar em casa loucos para ler o Evangelho. Eu sei que vocês não vão querer saber de novela, Big Brother, futebol, jornal, televisão, nada disso, filme. Vocês vão querer ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo é o item número 1, já começa com essa parte do ajuda-te que o céu te ajudará. Então, leiam lá, e aí vocês podem até complementar isso que a gente está conversando aqui, e até falar, não, nossa, ele falou muita bobagem hoje lá naquela reunião, não tem problema nenhum. Quer dizer, não tem problema, enfim. Mas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa máxima que fala também que ela é muito próxima daquela outra história do pedir e obtereis, batei-se a porta e ela se vos abrirá. Que também tem a ver com essa história de nós pedirmos a Deus e querermos que tudo seja atendido de acordo com os nossos desejos. E aí a gente não consegue se ajudar. Porque o se ajudar, muitas vezes, significa não cobrar de Deus as respostas que nós queremos que venham para nós. Não cobrar de Deus as atitudes que nós queremos que Ele tome em relação às nossas vidas. Isso não é nos ajudar. Isso é ter uma relação de chantagem, praticamente. Desculpem a palavra dura, mas é praticamente uma chantagem com Deus. Ah, Deus não faz aquilo que eu quero, então por que eu vou rezar? Por que eu vou em casa espírita, doar para os outros, cada um por si? E tem aquela música lá dos Titãs, né? Cada um por si, Deus contra todos. É mais ou menos, você vai morrer, não vai para o céu, é bom aprender, a vida é cruel. É mais ou menos isso. A gente entra nessa vibração, isso é letra de música, tá, gente? Estou só repetindo aqui. Se não me engano, homem primata. Mas a gente entra meio que numa relação de disputa com Deus. Opa, você não vai me dar o que eu quero? Então tá bom. Também não vou rezar mais. Não vou mais à casa espírita. É uma relação infantil. Não é à toa que os espíritos dizem que nós ainda somos crianças espirituais. Não é à toa, gente. A nossa relação com Deus volta a um ponto que eu já falei aqui hoje. Precisa ser repaginada. A gente precisa redesenhar essa relação com Deus. E redesenhar essa relação pode sim gerar uma felicidade enorme para nós. Pode fazer com que nós vejamos a vida por um prisma totalmente diferente. Basta usarmos um pouco de lógica. Se nós sempre fazemos questão de repetir, Jesus está no leme, Deus está no controle, eu tenho fé em Deus, eu amo a Jesus. Então vejamos, é aquela provinha de raciocínio lógico, né, nas quais eu sou péssimo, por final de contas. Por sinal, eu sou muito ruim nesse negócio, mas pelo menos em algumas eu consigo me safar. E uma delas é esse raciocínio de que, bom, se eu digo que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu professo uma corrente religiosa que traz de volta esse mandamento e o reforça, ainda com o amor ao próximo, né? Se eu digo que eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu digo que Deus está no controle e que Jesus está no leme, eu naturalmente tenho que entender que todas as coisas que acontecem diante de mim e comigo são permitidas por Deus, exceto aquelas que eu causo para mim mesmo, aqueles problemas que eu corro atrás. Eu faço questão de arrumar um problema às vezes. Então, exceto essas questões, todas as outras sobre as quais nós não temos controle são colocadas na nossa vida com a permissão de Deus. Então, se são colocadas com a permissão de Deus, elas só podem ser duas coisas: ou ensinamento ou castigo, punição. Mas aí,
Na própria doutrina que nós professamos, na própria doutrina espírita, existe a reorganização desse conceito do castigo, desse conceito da punição. E para ensinar um pouco isso, a gente procura ilustrações muito bobas, mas muito claras às vezes. É como se eu resolvesse, nesse momento, interromper essa nossa conversa aqui, retirar o calçado de um dos meus pés e desferir um violento chute sobre essa parede. Mas um daqueles com vontade mesmo, um chute. Aquele que tá, tem gente aqui falando, ai, imaginou a cena e apareceu o balãozinho do ai sobre a cabeça. Aquele chute bem dado na parede. Eu provavelmente vou ter que ir a um hospital, eu provavelmente vou precisar passar por uma consulta com um ortopedista, alguma fratura poderá ser gerada daí, um inchaço, e em casos extremos, trágicos, uma amputação do meu pé. Ah, castigo de Deus! Cara, pelo amor de Deus. Opa, não é. É simplesmente uma consequência natural de uma atitude nossa. Se nós resolvemos dar esse bico na parede, é claro que nós vamos ter essa consequência do ato praticado. Não é porque Deus resolveu, agora eu vou fazer com que o osso do seu pé quebre para que você seja castigado. Claro que não. Da mesma forma, são as coisas, as decisões que nós tomamos e as consequências que delas advêm. Não são castigos, são como a dor no seu pé consequente ao chute desferido na parede. É lei natural. Então essa relação com Deus, se entendida dessa forma, faz com que nós passemos a entendê-lo não como aquele que joga dados e faz com que nós tenhamos ou sorte ou azar. Faz com que nós entendamos que Deus é, como a doutrina espírita nos coloca, naquela 10ª lei lá de amor, Deus é amor, soberano, bondade, justiça, soberana justiça e bondade. Ok. Se nós professamos essa doutrina, acreditamos nisso, e Deus é soberana justiça e bondade, como nós vamos admitir no mesmo grupo de ensinamentos que Deus está nos castigando? Não, mas é um castigo para o bem. Não, não é um castigo, é uma consequência que nós assumimos quando nos desviamos da lei. E assim sendo, ela tem alguma coisa a nos ensinar. A dor no meu pé, o gesso, a faixa, a necessidade de colocar remédio, a operação, a amputação, o que quer que seja que venha a ser decorrente do chute que eu dei na parede, vai sempre me ajudar a lembrar. Não faça isso de novo. Nunca mais faça isso, porque você vai sofrer as consequências. Da mesma forma, quando nós tomamos atitudes e temos... Deus coloca diante de nós o que nós chamamos em doutrina espírita de expiação, do momento de recuperação da nossa falta do passado, nós temos que olhar aquilo não como a dor, não como sofrimento, como a dor talvez, mas não como o sofrimento, mas sim como o aprendizado, mas sim como algo que pode sim nos ensinar alguma coisa muito produtiva para que nós cresçamos, para que nós nos libertemos de mazelas do nosso passado e do presente. É essa a forma, talvez, que a doutrina espírita esteja nos ensinando a olhar para Deus. Não mais como aquele que faz tudo. Não mais como aquele que só fica esperando um deslize nosso para, nos punir, nos castigar, nos atirar ao mármore do inferno para onde queimaremos para todo sempre. Não mais esse Deus vingativo, punitivo, castigador. Não. Agora é um Deus que criou leis extremamente sólidas, leis imutáveis, o que deveria ser para nós uma tranquilidade, porque, por exemplo, nós temos esse exemplo, a gente vive num país em que muitas vezes somos acusados, né? A nossa lei brasileira é acusada de ser parcial, de não ser cega, de ser de acordo com quem está no poder e etc. e tal. Mas a lei divina não, a lei divina é preto no branco, A mais B. E é essa lei divina que nós precisamos cumprir para nos tornarmos espíritos melhores, para nos tornarmos espíritos que não precisarão estar em países onde as leis sejam instáveis, onde as relações humanas sejam frágeis. São essas relações que nós precisamos construir em nós mesmos. São as relações com Deus de uma forma extremamente saudável, na forma de entender que Deus é amor.
justiça, bondade. Tudo que está diante de nós é para um aprendizado, é para o nosso bem. Mesmo aquela situação em que não tem mais jeito, se já não tem jeito é porque já está resolvido. Mas eu não queria. Peraí, eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse assim. Mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu no universo para determinar o que é melhor para irmãos meus de caminhada? Quem sou eu para querer ter posse de pessoas ao meu lado para todo sempre, quando eles também são filhos de Deus e merecedores de um progresso e de suas libertações, das suas mazelas também? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tem diretamente, na minha visão, e é essa que eu queria passar para vocês nessa noite, uma relação com uma modificação, um redesenho da nossa relação com Deus. Porque essa relação que nós temos com Deus vem de milênios. Mais uma vez, a gente não é culpado disso. Nós não somos culpados de ter essa relação com Deus. Nós simplesmente estamos atravessando esse momento de relação com Deus devido à nossa imaturidade. Não é para que saiamos daqui, meu Deus, eu sou um espírito tão inferior. Novidade. Num planeta de provas e expiações, queríamos que ser o quê? É para que a gente reflita. Não no sentido de nos deprimirmos com a nossa relação com Deus, mas de nos apercebermos sobre essa relação e ver, eu já tenho condição de mudar. Eu já estou conhecendo até mesmo um cabedal de conhecimentos que me permite entender que a mudança será boa para mim. Que será uma mudança que me trará muitos benefícios. O ver a vida sempre sob o prisma da bondade divina, de tudo que está acontecendo, será bondade. Mas aí vai todo mundo me chamar de poliana, vai ficar dizendo que eu sou bobo, que eu sou muito otimista. De que chamaram Jesus? Como fizeram com Jesus? Como terminou o Mestre Jesus? E a gente vai ficar preocupado de ser julgado pelos nossos companheiros da sociedade, ser chamado de poliana? A escolha é clara. A regra é clara, já dizia Arnaldo César Coelho, poeta. A regra é clara, não se pode servir a Deus e a mamão. Se a gente quer servir a sociedade, ok, é uma escolha, nós temos direito a isso. É livre arbítrio. Se nós queremos o nosso status diante do nosso próximo, se nós queremos mostrar que nós temos personalidade, que nós somos os críticos, etc., a gente tem esse direito. Mas a gente não pode reclamar das consequências. E aí não é punição, é escolha de um caminho. Se eu quero ir de volta aqui, desta casa, para onde estou hospedado, e escolho um caminho oposto ao que eu deveria escolher, eu vou andar muito mais para chegar. E não sei se vou chegar. Talvez vai chegar em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, e não vai chegar onde eu preciso. Né? Agora, se eu vou pelo caminho mais curto, que é o Evangelho, se eu acredito realmente nesse caminho e tento pelo menos dar a mim mesmo a chance de traçar esse caminho, é bem provável que eu descubra coisas maravilhosas. Eu descubra a beleza, o gosto maravilhoso que tem um sapinho. Sabe aquela coisa de, não, eu não engulo o sapo, não? Quem sabe um sapinho bem temperado no Evangelho não é até gostosinho, né? São coisas que a gente precisa, de alguma forma, tentar mudar. Essa relação com Deus precisa mudar para que a gente entre mesmo na questão do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Enquanto nós não nos ajudarmos nessa nossa relação com Deus, provavelmente estaremos sempre nessa batalha. Que eu vejo que aqui é uma batalha menor, né? Porque a gente aqui está todo mundo de volta. Olha que maravilha ver essa casa cheia, que bonito. É muito legal isso, gente, acreditem. Eu tenho ido em muitas casas recentemente, só essa semana eu tive em 4, e a reclamação é a mesma. As casas vazias, casas nas quais eu fazia estudos com 100 pessoas, com 80 pessoas, e hoje são 20, 30, 10. Né? Então isso é muito importante. Aqui a gente já tem uma amostra do o céu vai me ajudar porque eu estou me ajudando. Eu estou tendo um pouco dessa coisa de, eu quero encontrar meus irmãos, eu quero olhar no rosto dos meus irmãos, eu quero abraçar meus irmãos, eu quero senti-los para saber se eles estão precisando de alguma coisa, e às vezes só esse abraço já está essa troca de energia. Né? Eu poderia falar aqui sobre o ajuda-te, e o céu te ajudará, mais umas 3 horas, mas eu acho que a casa não vai me chamar mais depois disso se eu fizer. Então, eu prefiro, para estar de volta ao convívio com vocês, devolver a palavra, primeiramente, ao meu querido dirigente, Mauro,
E antes de devolver a palavra para ele, agradecer imensamente a presença de vocês que dedicaram essa horinha para estar estudando aqui conosco e trocando essas vibrações muito gostosas aqui nessa casa conosco. Vocês falam que eu não sinto frio, não dá para sentir frio no meio de tanto calor humano, não dá. É muito gostoso estar aqui, acreditem, é muito bom, e que a gente possa levar essas palavras de Jesus, não são minhas, para o nosso coração e fazer delas lema das nossas vidas. Graças a Deus. Amigos, muito boa noite, para quem ainda não falei, né? Breno, excelente, Breno. Gostei. Depois eu vou preparar outro tema para você. Próximo. O Breno sempre me pergunta, o que eu falo lá? Aí eu sempre tenho mais ideias. Aí a Márcia me pergunta. Aí eu fico pensando um tema mais complicado para ele, assim, eu falei assim, Breno é o cara para isso aí. Mas gostei muito aí da ajuda que o céu te ajudará, né? Mostrando o nosso papel, né, na criação, né, como co-criador, né? Achei muito bacana o Breno falar da gente sair da posição de observador para uma posição de transformador, alguém que vai transformar tudo, vai transformar a si mesmo, vai transformar as pessoas que nos rodeiam, transformar a sociedade que a gente reclama, né? Essa postura ativa nossa, né, eu acho que é fundamental. E quanto mais a gente faz, né, que o Breno nos trouxe, né, mais Deus vai nos dar mais talentos para a gente poder fazer mais coisas. Então, assim, fantástico. Muito bom, amigos. Vamos então aos nossos avisos. Primeira parte boa ali, festa julina, né? Vamos ter uma festa julina no dia 8 de julho, que é o próximo sábado. Mas a Edilene tem um aviso para a gente sobre a festa julina. Edilene. Bacana, amigos. E assim, estaremos aqui, a gente sempre incentiva as pessoas a virem de caipira, tal. Eu sei que o pessoal pensa sempre que é uma pegadinha, né, que vai chegar lá só tem ele de caipira aqui, mas venham, porque assim mesmo, só para não ser uma pegadinha para mim, para eu ficar só eu aqui de caipira. Aí sim, aí é duro, né? Ainda mais se estiver filmando, vai ser complicado aqui. Mas por favor, venham, tragam sua alegria, tragam crianças, é outra coisa que as pessoas perguntam. Nós vamos fazer isso logo depois do estudo, né? Nós temos um estudo aqui do Cláudio Conte, né? E assim que ele terminar o estudo, então a gente já começa a nossa festa, né? Festividade. E é só alegria, né? Só, na verdade, para a gente se confraternizar um pouquinho. Sempre buscamos aí, sempre arrecadar fundos para benefícios sociais, né, nossos, nos trabalhos assistenciais, né, do Pimentel e aqui de Araras, com o pessoal da Beira-Linha também. Mas o grande objetivo nosso é confraternização, a gente buscar essa... Às vezes a gente entra e sai da casa espírita, hoje a gente ainda falava isso na reunião de diretoria, né? A gente às vezes entra e sai da casa espírita e ninguém sabe quem somos, ninguém nos conhece e a gente precisa quebrar esses elos para a gente se conhecer melhor. E às vezes essas festinhas assim é sempre uma grande oportunidade, tá bom? Então venham, por favor, de caipira de preferência, para não me deixar pagar o mico sozinho. A campanha do cobertor
Estamos hoje, até fizemos já, hoje de manhã, fizemos entrega já de algumas mantas já no Morro do Pimentel. Por favor, aqueles que ainda não puderam entregar, né, e já estão querendo colaborar, podem entrar, trazer os cobertores que nós ainda estamos entregando, tá? Aproveitando esse frio lá fora para quase todos, né, menos o Breno, né, vocês já viram, mas os demais estão com muito frio ali. Gente, vamos então, bom, com muita alegria nós vamos encerrando essa primeira parte, porém, não sem antes perguntar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pois não, como vai? Então, vamos começar por ali. Seu nome? Rogério, tudo bom, Rogério? Seja muito bem-vindo, Rogério. Pois não? Como é seu nome? Mariellen. Como vai, Mariellen? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado aí do nosso estudo hoje. O Breno sempre diz que aquele... sim? Pois não, como vai, Selma? Tudo bem? Como é seu nome? Selma, né? Tudo bom, Selma? Seja muito bem-vindo ali, né? O Breno fica brincando, né, que como foi ele que fez o estudo, aqueles podem ter a segunda chance de voltar na semana que vem. Mas espero que vocês tenham gostado. A alegria do Breno é sempre uma alegria contagiante para todos nós, né? E é sempre bom estudar temas profundos e, ao mesmo tempo, a gente está sempre alegre, rindo, brincando. Esse é o nosso ideal aí. Muito obrigado, Breno. Então tá, amigos, sejam muito bem-vindos. Também querendo alguma informação da casa, será sempre um prazer poder ajudá-los com alguma coisa, tá? E festa junina, não esquece, já temos essa marcada então, dia 8, sábado que vem. Pode vir de caipira que não é pegadinha não. Amigos, vamos então encerrando para a gente poder passar ao trabalho de passes, né? Vamos já iniciar o trabalho de passe, imediatamente aí após a prece, né? Vamos pedir ao Carlos Alberto. Carlos Alberto, cadê você? Ele está escondido ali. Carlos Alberto, por favor. Estava escondido ali com frio. Dessa vez você entrou num lugar diferente. Eu te achei ali no cantinho. Ali. A Márcia te dedurou ali. Pedir ao Carlos para nos fazer a nossa prece aí de agradecimento e vamos passar para o trabalho de passe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos juntos aproveitar esse ambiente fraterno, acolhedor, onde do alto, graças às bênçãos de nosso Mestre Jesus, irradiações de paz e amor descem sobre todos nós. Que possamos, Senhor, colocar nossos corações receptivos às suas bênçãos. Que nos inspire as mudanças, as transformações íntimas. Que aprendamos com os teus ensinamentos a superar nossas imperfeições. Que aprendamos a não temê-las, a enfrentá-las, amparados em Ti. Para amparados em Ti, nos dispormos a ampararmos de jornada. Muito obrigado, Mestre, por tudo que nos dás, pelo amparo, orientações e doces vibrações. Que nesta jornada longa contemos sempre contigo. Que não nos esqueçamos de darmos os braços a Ti e estendê-los a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre amado. Obrigado por tudo que nos dás. Mas, acima de tudo, muito obrigado pelo seu amor. Graças a Deus.